hoje, né, vou ler para vocês um pequeno textinho, né, que é o propósito de hoje, né? Neste momento em que as pessoas têm trabalhado cada vez mais, sempre cobradas por alta produtividade, o vínculo familiar e afetivo pode ficar enfraquecido. E a gente vê, né, que agora, mediante a pandemia, muitos têm fugido de várias formas, vários tipos de consumo que a gente já foge naturalmente, mesmo não sendo só na época da pandemia, seja o consumo de conhecimento, seja o consumo de alguma droga, seja o consumo de comida, seja o consumo de roupas, tem vários tipos de consumo, né, que podem se tornar demasiado um vício, o próprio trabalho, né, quantos refugiaram, se esconderam no trabalho, trabalhando demais. Eu no início fiz isso, né, foi uma das minhas formas de fuga. E a gente não tem muito controle sobre nossos mecanismos é totalmente inconsciente, né? Como que a gente vai tentando se adaptar a situações como essa, por exemplo, da pandemia. Afinal, como ficar com sua família se você não puder pagar para que ela viva bem? Vamos pensar no contexto de pandemia sem ser pandemia, né? E como viver bem com sua família se seu tempo é consumido tentando trazer esse conforto para ela? São questões muito difíceis, né, para a gente navegar, refletir, até sofrido, né? E muitas vezes isso gera culpa. E a forma que encontramos de suprimir a ausência é a compra, o consumo. Imagina os pais em relação aos filhos, né? Quando não começa a comprar brinquedo, é videogame, é isso e aquilo para, de certa forma, dar conta dessa fuga, dessa angústia, dessa culpa de não conseguir dar dando a atenção, né, que deveria dar. Então, muitas vezes, né, os pais, por exemplo, dão brinquedo, mas não conseguem brincar junto e continuam se sentindo um vazio, um incômodo, né, e continuam consumindo. Aí vão lá consumir uma bebida, ou vão consumir uma comida, ou vão fazer compra na internet, como se isso fosse formas de dar conta desse vazio, né, dessa angústia e tal. O consumo é usado para diminuir muitos vazios em nossa vida. E muitas vezes a gente precisa dar conta desses vazios, né? Ao invés de tem alguma coisa errada. Será que eu não estou fugindo ou consumindo demais para fugir de alguma coisa que é minha, propriamente dita, né? Mas a grande questão é, consumir tem sido efetivo ou gerado mais angústia, mais ansiedade, mais mal-estar? E aí entra também a questão relacionada ao modelo de capitalismo que a gente vive, que estimula esse consumo, né, consumo das redes sociais, o consumo não só de ver o que está nas redes sociais, como estar nas redes sociais, parece que você não pode não estar nas redes sociais, isso tudo são formas de consumo. Consumo de vida no sentido do que é bem ser sucedido, quem parece bem sucedido lá e que modelo que eu vou copiar para parecer que eu sou bem sucedido também e para aparecer na rede social como bem sucedido. Então, isso tudo são várias questões que permeiam. Então, como sempre, nossos convidados, Tiago e Gláucia, com certeza prepararam várias questões bacanas aí. Gratidão novamente pela presença de sempre de vocês. E aí eu passo a palavra para vocês começarem a trazer, né, o que vocês trouxeram aí de bacana para nós. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela noite de hoje, Isabela, aos participantes, né? Hoje a gente tem 19 participantes aqui para a gente discutir o consumo. Fiquei bastante feliz, que sejam bem-vindos. Uma alegria, né, estar aqui na noite de hoje. Bom, a Isabela fez uma boa introdução sobre o consumo e aí a Gláucia vai tentar ampliar um pouquinho agora essa discussão, né, que vai ser fortalecida com a opinião de vocês e com os relatos pessoais. Fiz algumas anotações para nortear, né, a minha fala. Tiago e Gláucia, pensei 10 minutos, ou de 10 a 15 para vocês falarem, e uns 15 minutos, aí 20 minutos para discussão, porque a gente precisa finalizar em função de outra atividade, às 18h30, 35 no máximo, tá bom? Se vocês quiserem que eu vou mostrando o tempo, eu mostro para vocês, senão aí vocês fazem o controle aí de vocês. Tá bom. Tá? Bom, vou tentar ser prático, né? Vou tentar ser rápido para a gente poder ter tempo para discussão, então. Bom, primeiro que o consumo é algo que já faz parte do nosso cotidiano, né? A gente não tem como fugir do ato de consumir, né? E a gente consome, a gente está sempre consumindo alguma coisa.
Às vezes a gente está consumindo energia, por exemplo, quando a gente dorme, quando a gente descansa, quando a gente trabalha, quando a gente faz alguma atividade física, a gente está consumindo alguma coisa. Neste caso, a gente consome energia, né? Mas consumir faz parte do nosso cotidiano. Mas sobre o consumo especialmente, né? Para a gente ter uma ideia, né? As famílias brasileiras, elas consomem em torno de 3,7 trilhões de reais por ano. Isso significa mais ou menos 63% do produto interno bruto do nosso país, né? Ou seja, a gente consome bastante, né? As discussões em torno do consumo, ou elas vêm da psicologia, ou elas vêm da economia. Voltando um pouquinho para a psicologia, né? A gente vai perceber que o consumo ele gira em torno de algumas variáveis, como, por exemplo, as ações físicas, os movimentos corporais, né? Ou seja, quando a gente dança, quando a gente corre, quando a gente faz quando a gente come, né? O consumo também gira em torno das reações fisiológicas, como, por exemplo, o nosso suor, as lágrimas, os batimentos cardíacos. O consumo também passa pelos processos mentais, quando a gente memoriza, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa. O consumo também passa pelo comportamento humano, quando a gente envolve reações físicas, psicológicas, fisiológicas, né? Tudo isso gira em torno do consumo. As principais bases, né, dos estudos do consumo giram em torno da necessidade e do desejo. A necessidade, especialmente, é um estado de carência, né? É como se a gente tivesse uma privação ou uma sensação de que algo está faltando, né? Então, isso é necessidade, né? Que seria esse estado de carência, de privação, né? Essa sensação de que está faltando algo, né? E essa necessidade, ela pode ser inata ou adquirida. Quando a gente pensa numa necessidade inata, são as necessidades vinculadas à nossa sobrevivência. A gente precisa, por exemplo, a gente tem alguma necessidade, por exemplo, fisiológica, ou de higiene, ou de alimentação, né? Ou seja, são necessidades inatas. E tem as necessidades adquiridas também. Essas necessidades, elas vêm de encontro ao nosso contexto social. Que está vinculado às nossas interações com as pessoas, a interação que a gente tem dentro de casa, a interação com a nossa comunidade, a interação com os ambientes no qual a gente convive. No passado, por exemplo, acho que no século passado, usar chapéu era quase que mandatório, assim, né? Era um comportamento quase que era um consumo, era um tipo de atitude quase que obrigatória, né? Então, hoje não mais, mas o chapéu ele fazia parte daquele contexto social. Então as pessoas usavam muito chapéu. Mas as necessidades, elas podem ser, a gente pode distribuir essas necessidades também, enquadrá-las, por exemplo, necessidades biogênicas, né, que seriam as necessidades voltadas para os fatores fisiológicos, fome, sede, frio. A gente pode falar de necessidades psicogênicas, poder, status, reconhecimento pessoal, autorrealização. A gente pode falar também das necessidades utilitárias, como lavar o carro, passar roupa, lavar louça, lavar roupas, limpar a casa, são as necessidades utilitárias. E a gente pode também falar das necessidades idônicas, né? Essas necessidades estão vinculadas, como, por exemplo, a busca pelo prazer, as emoções, as fantasias. Estão vinculadas também a viver experiências. Quando eu penso nas fantasias, as fantasias elas podem ser vinculadas às realidades imaginárias, elas podem ser vinculadas às emoções de prazer, alegria, medo. Elas podem estar vinculadas às necessidades de diversão, como cinema, games, brincar, festar, né? Então, quando a gente torna essas necessidades conscientes, gera uma discrepância. O que é essa discrepância? É uma diferença entre o meu estado atual, né, e o estado projetado. Quando tem uma discrepância entre aquilo que eu estou desejando, né, entre a minha necessidade, né, e o meu estado atual, isso gera uma tensão. Essa tensão é como se fosse uma espécie de desconforto, ou seja, gera um mal-estar físico, um mal-estar psicológico. Então, a gente precisa satisfazer essa necessidade para eliminar esse desconforto, que é gerado por conta dessa discrepância entre o meu estado atual e o meu estado projetado, né? A necessidade que eu tenho. Então, para minimizar esse desconforto, que é gerado por essa tensão, eu preciso satisfazer
essa necessidade, né? Ou seja, eu não quero sentir esse desconforto. Então, logo, eu tento atender, né, essa necessidade. Bom, então, o desejo, por outro lado, ele é um estado psicológico direcionado exatamente para a obtenção de uma fonte de prazer. Como, por exemplo, saborear uma pizza. Então, logo, eu vou tentar eliminar a minha necessidade vou tentar eliminar a minha fome, né? Então, assim, o prazer ele é um pouquinho diferente. Mas tudo isso, gente, acaba movimentando muito a nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia, né, a despesa média das famílias no Brasil gira em torno de 2,6, ou seja, de 2,6 mil reais por mês. Isso vai ser aí de 6,4 salários mínimos. Eu não sei exatamente o valor atual do salário mínimo, mas gira em torno de 6,4 salários mínimos, né? E esse consumo, ele engloba todo o comportamento do indivíduo, desde a escolha até o uso e descarte de algum produto, né? E nessa sociedade, a gente acaba recebendo o nome de cliente, né? Ou seja, a gente recebe o nome porque a gente tem que consumir, e aquele que consome, ele acaba recebendo um nome diferente, né? Ele acaba assumindo um papel na sociedade que é o papel de cliente. Em alguns casos, ele é o usuário, em outros casos, ele é o comprador, em outros casos, ele é o formador de opinião, ou influencer, né? Em outros casos, ele é quem decide, né? Compra ou não compra. Bom, mas tudo isso gira em torno de alguns fatores, especialmente fatores pessoais, tá? Que está vinculado aos nossos estados fisiológicos, psicológicos ou de personalidade. Está vinculado aos fatores socioculturais, regras ou valores, né, que a gente compartilha na nossa sociedade. Pode estar vinculado a fatores situacionais, de repente é a característica daquele ambiente que fez com que eu entrasse e adquirisse alguma coisa. Pode estar vinculado também a algum estímulo do marketing, né, que hoje o marketing está muito presente nessa sociedade de consumo, e às vezes a gente se encanta pelo produto, ou pelo preço, ou pela propaganda, ou porque ele está disponível, a gente quer aproveitar aquela oportunidade e quer fazer essa aquisição. Bom, a gente está inserida aí numa sociedade do consumo, né? Isso, a gente não tem como muito fugir dessa sociedade, né? Estamos totalmente inseridos, né, nesse ambiente que estimula bastante o consumo. E é claro, cada indivíduo responde de uma forma a essa sociedade de consumo, mas a gente é muito influenciada por ela o tempo todo, né? A gente acaba respondendo de alguma forma. Às vezes a gente responde com mais intensidade em relação a um colega ou em relação a uma tipologia de produto ou serviço, mas não tem como a gente fugir, né? A gente acaba, de alguma forma, contribuindo para que essa roda, né, continue girando, ou para atender as nossas necessidades, ou para atender os nossos desejos. Bom, e é claro que com base nessas aquisições, a gente vai criando um modelo, né, um estilo de vida, né, um estilo de consumo e tal. O consumo não é nada novo. Na verdade, na psicologia, existem estudos bem antigos, né? A psicanálise já estudava o consumo por meio de uma obra do Freud. Era o handbook Consumer and Motivation. Já falava, Freud já discutia um pouquinho do comportamento do consumidor. Em 54 veio Maslow, que ele já falava das necessidades, aquela famosa pirâmide, né, das necessidades humanas. Depois veio a psicologia cognitiva, que ela já queria compreender como que as pessoas tomavam decisões, né, quais eram os processos mentais da tomada de decisão. Hoje a gente já escuta falar das variáveis neurocognitivas, do neuromarketing, e utiliza uma série de equipamentos para entender como que a gente se comporta diante do consumo, diante da propaganda. Mas o consumo, ele é um processo complexo, né? Ou seja, não é apenas usar os bens, usar os produtos ou usar os serviços, mas envolve sonhar com eles, o que a gente sente quando a gente consome, né? Que tipo de emoção, o processo de pesquisa, de busca, né? Tudo isso está vinculado ao consumo. Bom, o que nos incomoda, né? Às vezes a gente percebe que esse desejo, né? Esse desejo ou essa necessidade, né? Isso acaba ocupando consumindo uma certa energia dos indivíduos, né?
tem hora que a gente se pergunta, né? Estamos com fome do que exatamente? Algumas pesquisas têm mostrado, por exemplo, que quanto mais que quando a gente faz as aquisições de produtos, a gente tem uma ressaca muito curta. Por exemplo, se eu compro um tênis, se eu compro um celular, eu não consigo suprir esse desejo, essa necessidade por um longo período, né? Logo eu tenho que comprar um novo tênis, comprar um novo celular, porque a ressaca é muito curta. Então eu tenho uma felicidade, né? Um estado motivacional positivo por um intervalo muito, muito curto, né, de tempo. E outra coisa, as pessoas, na sociedade do consumo, não é muito bem-vindo também os comportamentos. Por exemplo, se a gente fala toda hora, eu comprei um celular, eu comprei um tênis, eu comprei uma mesa, eu comprei um carro. Chega uma hora que as pessoas vão começar a falar, nossa, essa pessoa só fala de compra, né? Ou vai começar a fugir. Lá vem ele falando daquele tênis que acabou de comprar de novo. Ou, nossa, a garota que trocou de celular, lá vem ela falando 10 vezes. Então, as pessoas também, elas não se sentem muito confortáveis, né? Começa a não ficar muito elegante, né? E a gente tem uma ressaca mais curta quando a gente compra produtos. Uma pesquisa da Universidade de Yale mostrou recentemente, quando a gente compra experiências ou investe em experiências, que seria passar momentos com pessoas que a gente gosta, exercer atividade, promover experiências de vida, na verdade, que é mais intangível. A ressaca é mais duradoura. Quando eu compartilho com o outro essas experiências, eu sou capaz de provocar uma emoção positiva no outro também, quando eu compartilho sobre uma viagem, sobre o jantar, sobre algo que aconteceu, sobre o momento que eu tive com a família, com os meus melhores amigos, ou na comunidade no qual eu estou inserido. Essas ressacas, elas tendem a ser duradouras, né? O meu estado motivacional, de felicidade, ele tende a ser duradouro. Quando eu compartilho com o outro, existe uma tendência a contagiá-lo positivamente, a ponto do outro também sentir o desejo de ter uma experiência parecida, né? Ou similar. Mas, enfim, já encaminhando aqui para os comentários finais, a gente tem caminhado para um consumo pouco sustentável, o que não é muito saudável, né? Isso acaba trazendo prejuízos para a nossa saúde, prejuízo para a nossa sociedade, prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para as futuras gerações. Por quê? A gente acaba tendo consumos pouco sustentáveis, né? A gente acaba não sendo muito criterioso, a gente não tem uma visão global, né, do ato de consumir, da tomada de decisão pelo consumo. E nem sempre aquilo que eu consumo tem gerado, de fato, estados motivacionais positivos, né? Nem sempre eu estou me sentindo feliz com tudo isso. É claro que a cultura influencia bastante. Aqui na Dinamarca, por exemplo, eles são extremamente minimalistas. As casas não têm muitos móveis, eles não falam muito sobre bens, as pessoas usam muito bicicleta, as pessoas têm poucas coisas, eles valorizam muito o rig, que é uma palavra que não tem tradução em outras línguas, mas que é valorizar os momentos aconchegantes, né? Seja momento consigo mesmo, momento com as pessoas que você ama. E eles projetam tudo em torno disso. As casas, por exemplo, têm luzes mais amareladas, sabe? Porque eles precisam criar um ambiente com velas para que você se sinta acolhido naquele momento. Então, isso é uma característica cultural da Dinamarca. Quando a gente pensa no Japão, por exemplo, tem a famosa cerimônia do chá, né? Eles criam um ambiente para receber as pessoas, aí eles pensam na melhor temperatura, na flor mais bonita daquele jardim, na temperatura do chá adequada, né, para receber aquelas pessoas, porque isso é uma característica cultural do Japão também. E é claro que existem as características também do nosso país, que também acabam influenciando, né? Eu, particularmente, né, uma opinião mais pessoal, eu gosto dessa cultura minimalista porque a gente tem que se desintoxicar, né, muitas vezes, das coisas que acabam consumindo muita energia. Eventualmente é a rede social, eventualmente é a aquisição de bens e serviços. É importante buscar uma zona de equilíbrio, né? Quais são os produtos ou os serviços, né, ou as experiências que de fato têm contribuído? Porque às vezes a gente tem acumulado coisas que não têm gerado as respostas que nós gostaríamos, né? Mas a gente sofre as influências das pessoas, dos ambientes, dos colegas, dessa sociedade do consumo. Então, uma autoavaliação, né, é super importante para entender o tipo de vazio, né? Como que está essa discrepância? Quais são os caminhos ou os meios, né,
que eu tenho utilizado para minimizar esse desconforto interno, né? Esse vazio, essa tensão que a necessidade acaba gerando, né? E o desejo também. Eu vou compartilhar agora, vou abrir o espaço para a Gláucia, né? Que ela vai trazer um olhar acerca do consumo também. E eu acho que vai contribuir para a gente abrir uma discussão, né? E ouvir as experiências do grupo, né? Dos convidados. Tudo bem, Gláucia? Então, gente, boa noite. Eu sou Gláucia. Hoje tem bastante gente, né? Aqui, algumas pessoas diferentes, talvez não me conheçam. Eu sou psicanalista, atuo na clínica psicanalítica com crianças, adolescentes e adultos. Eu trago sempre um olhar mais voltado mesmo para a escuta, né, do outro, a escuta que eu tenho na clínica, né? Eu vou tentar falar bem pouco, para a gente poder abrir para o espaço, né, de discussão. Na verdade, eu queria até antes fazer um comentário. Todos aí escondidinhos, né, atrás da tela com os vídeos fechados. E seria ótimo ver também a carinha de todos vocês, que eu acho que é uma troca, né, mais bacana. Eu acho que fica mais bacana a gente conversar vendo, né, o outro. Queria fazer esse pedido que vocês, quem puder, quem tiver interesse, né, e quiser, que abrisse a gente se ver. E eu não estou aqui também, né, falando para a tela só e sabendo que vocês estão aí ouvindo, mas falando para a tela. Bom, eu vou pontuar bem brevemente, né? Primeiro, Thiago, eu não conheço esse texto do Freud, depois você podia até me passar, porque eu não passo sim. Essa referência. Se você puder, depois você me passa. Tá bom. Eu vou compartilhar também a literatura que eu utilizei hoje. Ah, tá. Eu peguei um Freud para tomar como base, que eu acho que eu já falei dele em diversas vezes. Eu acho que ele é riquíssimo para a gente falar sobre as questões da cultura, né? Que é um texto chamado O Mal-Estar na Civilização. Nesse texto, Freud ele pontua que o homem, né, o ser humano, ele é afetado o sofrimento afeta o homem a partir de 3 fontes. Ele vai falar que a primeira é o envelhecimento, a iminência da morte. O segundo são as catástrofes, acidentes da natureza. E o terceiro, a relação com o próximo, né, com o outro. E ele afirma que essa forma é a forma a forma que mais traz sofrimento, porque a gente recorre ao outro para minimizar o nosso sofrimento, mas a gente também se vê diante do outro, né, como fonte de sofrimento, porque o outro não vai sempre atender às nossas expectativas. Ele vai apontar, vai trazer um termo que nesse texto chamado narcisismo das pequenas diferenças. Ele vai apontar aí a questão da segregação. Um outro texto onde ele traz sobre isso é um texto também que trata das questões culturais, né, da sociedade, que é a Psicologia das Massas e Análise do Erro. E eu peguei esse né, para poder falar, para iniciar essa fala a partir do consumo, é o consumismo. Porque o Lacan ele vai falar, né, a partir de Freud, de que uma das características, né, do consumismo é a questão da segregação. O que leva ao consumismo é você também estar incluído num grupo, ser aceito em ambiente, né, naquele grupo de amigos, naquela sociedade, né? Então o consumo ele tem essa relação com a segregação. A Isabela falou na fala dela no início que eu pensei um seguinte, uma palavra que me citou a fala dela, que é o vazio. O Thiago também retornou aí a questão do vazio. Tem um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, chamar o tempo que a gente vive hoje, né, a nossa cultura contemporânea, ele vai dar um nome a essa cultura da Era do Vazio, que é uma era, um tempo, né, extremamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma série de ofertas de recursos, a gente também tem
uma sensação, um sentimento de vazio enorme. A gente está sempre precisando buscar objetos, né? Buscar algo que tampone, que preencha esse vazio. Esse também é um outro dado, né, do consumo. E eu pensei aqui um outro autor, eu estou tentando assim, falar bem brevemente, porque eu acho que o Thiago falou muito bacana, assim, né, pontos muito importantes da psicologia. E eu queria trazer esses 3 fragmentos. Um outro autor, que é o Bauman, todo mundo também já deve conhecer, né, o Bauman, que ele fala sobre o mundo líquido moderno. Ele tem um livro chamado 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, que é esse livro aqui. E nesse livro ele tem um artigo, né, são vários artigos, ele tem um artigo chamado Consumismo é mais que consumo, onde ele faz essa distinção entre essas duas palavras, né, porque o consumo, como a Isabela colocou, o Thiago colocou, o consumo é parte da nossa vida, né, inclusive da nossa vida psíquica. O nosso funcionamento psíquico, ele é um funcionamento com uma base econômica, né, de gasto e dispêndio, do dispêndio, do gasto e da economia de energia. A gente sempre tende, né, o funcionamento psíquico, ele tem uma tendência ao equilíbrio, mas ele está sempre nesse jogo, né, da ação e da insatisfação. E o Bauman, ele vai trazer nesse artigo, ele vai trazer essa distinção entre o consumismo, né, e o consumo, aquilo que é da ordem da necessidade, né, que nos consumir, a gente precisa consumir o tempo inteiro, né, desde a hora, inclusive como o Thiago colocou, né, inclusive dormindo, né, o nosso funcionamento psíquico continua, mas a fala do Bauman aqui, que me chama muita atenção, é que ele, né, daquilo que é da necessidade e daquilo que é da ordem do consumo, né, da insatisfação, dessa busca incessante por algo que preencha esse vazio. Ele fala de uma reutilização da necessidade biológica como capital comercial. Então, a gente faz uso dessa necessidade biológica também, para além, né, das questões que são particulares de cada um, para se lançar alguma. E aí ele vai trazer um outro ponto que eu acho muito interessante, muito importante para a gente pensar também hoje, né, no momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia. Ele faz até eu não sei se vocês acompanharam, né, têm acompanhado os noticiários, a reabertura em São Paulo, no Rio, dos shoppings, né, e isso tem sido muito falado, muito discutido, as pessoas ansiosas que querem ir para o shopping, né? Elas não querem ir à praia, elas querem ir para o shopping. E se a gente andar no shopping, a gente dando uma voltinha no shopping, a gente vê uma coisa que a gente não precisa, mas que a gente quer, né? Que a gente começa pelo simples fato de estar ali, de estar vendo, né, de ter aquela oferta, a gente quer. Né? Tem toda aí a questão, como o Thiago colocou, de marketing, uma série de artifícios em torno disso, mas bem básica, né? Esse é o jogo. Né? Tem uma oferta que a gente não precisa, mas que a gente quer, para atender a moda, para atender as nossas necessidades de status. E aí, eu não sei se vocês têm acompanhado isso, na Inglaterra, o governo começou a fazer um movimento de que as pessoas fossem para a rua. Né? Primeiro, o movimento de ficar em casa. Né? Vamos todos ficar em casa, vamos ser fechados. Agora que as pessoas possam ir, né, com todo o cuidado necessário, mas que elas possam ir para a rua e que elas possam consumir. Então, há um pedido do governo para que as pessoas estão, né, nos restaurantes, para que elas possam movimentar a economia. E esse é um movimento que o Bauman traz nesse artigo aqui, quando ele fala sobre a tragédia que a gente viveu no 11 de setembro. Essa foi uma política que foi proposta, né? Voltem às compras, porque voltando às compras,
economia vai ganhar força novamente. Então, isso é algo muito, como eu vou dizer, muito sutil, assim, para que a gente possa pensar nesse lugar que o consumo tem, né? Que o consumismo tem na economia. Né? Que lugar ele sustenta aí na economia. Então, ele traz esse ponto. E um outro ponto que ele também atua é fazendo uma comparação de todos os objetos como remédios. Por que ele chama, né, os objetos de consumo de remédios? Porque a nossa via de consumo ela não é pelo prazer, simplesmente pelo desejo. Ela está sustentada na insatisfação, nesse movimento do nosso funcionamento psíquico. O que nos leva ao consumo, o Tiago acho que falou muito bem isso, né, da ressaca, ele usou esse termo, né, da ressaca, quando a gente compra um produto e logo depois você já tem outro que o substitui, você já quer outro, que é melhor do que aquele, né, que ele já ficou obsoleto rapidamente. Então, a ressaca dessa compra, né, desse consumo é muito pequena. E o que nos leva, né, o Lacan vai trazer isso, vai apontar que o que nos leva ao consumo não é simplesmente o desejo do prazer pelo outro, mas a insatisfação. Então, a gente vive num ciclo, né, o tempo inteiro. Por isso, a publicidade, o marketing faz uso disso, né, daquilo que você apontar que aquele objeto você precisa, você não vai viver sem aquilo, né? Então, isso cria uma insatisfação para que você tenha o desejo de consumir. O que nos leva a consumir é a insatisfação. E aí, aquilo que traz, voltando lá no Freud, aquilo que traz o mal. E aí, ele vai chamar todos os objetos de consumo de remédios. Ele vai apontar que faz uso desses objetos, desses remédios, para aplacar os desconfortos, as dores, não só as dores físicas, né? Muitas vezes também as dores físicas, inclusive os medicamentos, eles são hoje, né? A gente falou bastante disso aqui no outro, eles são hoje objetos de consumo, né? Não só para aplacar as dores físicas, mas também para aplacar as dores psíquicas, né? As nossas dores mentais, os nossos sofrimentos existenciais, inclusive. Então, eu queria trazer esses 3 pontos, que depois eu deixo até as indicações. Esse texto do Bauman, ele é um texto curtinho, de 3, 4 folhinhas, mas é um texto riquíssimo para falar sobre isso. E eu queria trazer esse ponto para a gente poder abrir aí a discussão.